Vamos então elevar o nosso pensamento até o alto, nos recolhendo na nossa intimidade, nas nossas angústias, nas nossas tristezas, mas também nas nossas vitórias. Lembrando desse ser iluminado, que é o nosso Mestre Jesus, que nos recebe com os braços abertos, sempre pronto para nos acalentar, nos acalmar, para curar as nossas dores. Mestre Jesus, que a sua luz nos envolva, trazendo tudo de bom, tudo de melhor, tudo aquilo que necessitamos. O Senhor que conhece a cada um de nós, sabe da nossa situação e pode trazer o remédio a que necessitamos. Mestre Jesus, que sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Uma boa noite, gente, para todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Compartilhando esse estudo que os nossos amigos espirituais têm trazido para todos nós, sem distinção, porque a gente possa crescer em conhecimento, crescer em bondade, né? Crescer em harmonia e fazer desse conhecimento um mundo melhor a partir de nós mesmos. Então é sempre um prazer muito grande a gente se reunir para estudar, para aprender mais, não é? Então hoje foi lido aqui o item 5 do capítulo 21, prodígios dos falsos profetas, né? Então houve toda uma descrição dos nossos amigos espirituais para nos esclarecer que, principalmente no passado, o que era considerado como milagre era algo que somente algumas pessoas poderiam fazer ou sem instrumentos para que esses milagres acontecessem. Tanto é que algumas religiões colocam essas pessoas que são capazes de provocar alguns milagres, depois de alguns estudos, como santos, não é? Mas aí os nossos amigos espirituais vêm nos esclarecer o seguinte, que os milagres, eles existem até o ponto que os estudiosos passam a entender o mecanismo do milagre. A partir do momento que eles passam a entender como aquilo acontece, então deixa de ser milagre a concepção da palavra, que é algo fora das leis de Deus. Então o que eles tentam nos esclarecer, que tudo está dentro das leis de Deus, tudo. E o que a gente considera como milagre é algo que a gente ainda não sabe a origem, mas que não está fora das leis de Deus, está dentro. Então na medida que a ciência vai crescendo, né, os estudiosos vão se envolvendo, e mesmo as pessoas têm mais interesse em entender o porquê das coisas, os milagres vão diminuindo. E vai chegar um ponto que não vai ter mais milagre, porque nós vamos conhecer o porquê de tudo. Esses fenômenos, muitos deles, são descritos nos livros, né? Principalmente os livros espíritas. E dentro, claro, da ciência, sem ligação com religião, muitos são descritos. Mas algo também de muita importância que a gente precisa considerar aqui é que é a responsabilidade de cada um de divulgar esses acontecimentos tidos como fenômenos por boas ou más intenções. Que a partir do momento que a gente coloca e se beneficia desses fenômenos com boas intenções, a gente está sendo instrumento de Deus. Mas a partir do momento que a gente tem contato com esses fenômenos e faz deles um mau uso para prejudicar alguém ou para a gente se beneficiar egoisticamente, nós estamos nos comprometendo com o nosso programa perante Deus e haveremos de responder por isso. Infelizmente, a gente vê isso em muitas situações, principalmente alguns grupos, alguns religiosos.
que às vezes são instrumentos, né, desses fenômenos, e exatamente para enganar o próximo. E aí os espíritos também vêm nos esclarecer aqui que ou as pessoas adquirem o conhecimento de determinadas técnicas para entender como esses fenômenos acontecem, ou eles são instrumentos mediúnicos, que às vezes é algum fenômeno que acontece mais ligado à ação dos espíritos que nos utiliza como instrumentos, como médios, para que esses fenômenos possam acontecer. Então, às vezes, acontece sem diretamente ligado à nossa vontade. Mas, de qualquer forma, existe toda essa responsabilidade nossa perante Deus de fazer bom uso ou mau uso desses, né, fenômenos que acontecem, que muitas das vezes a gente chama de milagres. E aí nesse capítulo fala sobre os profetas, que até o próprio Jesus falou, que viriam e poderiam enganar até os considerados santos. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm um avanço de conhecimento e se ligam com pessoas que ignoram totalmente. Então, às vezes, eles podem fazer mau uso e aproveitar da ignorância dessas pessoas. Então, Jesus está nos advertindo para que a gente tome cuidado. Então, nesse ponto, é muito importante que a gente conviva com pessoas que a gente tenha confiança. É muito importante que a gente estude também, que a gente não deixe só por conta das pessoas que estão, de repente, nas lideranças, né, de algumas crenças, de algumas religiões, como se fossem donos da verdade. Então é muito importante, e é algo que felizmente a gente vê nas casas espíritas, né? Nosso irmão aqui agora mesmo fez o convite, esclareceu do começo dos cursos, né? Então aqui ninguém tem interesse de ser dono da verdade para bem utilizar disso, mas sim compartilhar dos estudos para que todos possamos conhecer a respeito, né, desses fenômenos todos que existem no mundo relacionados com o mundo espiritual. Então, felizmente, as casas espíritas abrem muito esse tipo de carinho, de atenção, para que todos venhamos a nos esforçar e participar dos estudos, desses esclarecimentos, que nós vamos ganhar muito com isso. E a gente vai entender muita coisa que, de repente, a gente não compreende ainda. E algo que a gente gostaria até também de citar dentro desse assunto é aquela expressão que fala sobre a mediunidade, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São palavras de Jesus que falam das graças que a gente recebe como dons de Deus. Se alguma pessoa cobra, então vamos pôr o pé na frente e outro atrás. Pode ser que ele seja instrumento, sim, de alguns fenômenos, claro, porque às vezes Deus permite que a pessoa venha com esse programa, mas por um tempo ele recebe uma série de advertências. Se ele continua fazendo mau uso, pode muito bem ser censurado nessas atribuições. Então, é onde a gente precisa ter mais responsabilidade. E diante disso, a gente se coloca como aquela grande questão. Se a gente tem contato com esses fenômenos que a gente chama de milagres, que a gente pode ser bem intencionado ou não, aí aparece, quando a gente é mal intencionado, a mentira. E aí a gente gostaria até de comentar sobre a mentira hoje, para que a gente possa compreender um pouco mais. O significado da mentira, que a gente quer enganar o nosso próximo, né? Então, é provocar falsidade. E a mentira exercitada, ele pode chegar a ser um grande vício, que pode começar desde a fase de infância. Se não educado, ele passa pela adolescência, juventude, adulto, e de repente a pessoa passa pela vida inteira exercitando a mentira. Alguns estudiosos falam a respeito e pesquisam sobre a mentira, essa condição que a gente tem.
Quando a gente vai aproximando dessas pesquisas, a gente fica meio assustado. Porque os estudiosos falam, vocês têm ideia qual o percentual dos agrupamentos, né, humanos que mentem? Vocês têm ideia? Alguém pode chutar aí? Se soubesse, teve contato com a pesquisa, pode ter uma precisão maior. Quanto vocês acham que é o percentual das pessoas que existem que mentem? Parabéns. Estudiosos falam que 100%, todos mentimos, né? São dados dos pesquisadores, tá certo? Então, quais são as causas que levam a uma pessoa a mentir? Nós acabamos de ver aqui que às vezes ela conhece algumas técnicas, mente que ela provoca esses fenômenos para que ela receba um privilégio, alguma coisa, principalmente relacionados com a parte financeira. Isso existe. Inclusive tem cursos dados ligados a muitos fenômenos, caros, e tudo dentro de um programa relacionado com mentira. Tá certo? Bom, então são muitos, um dos objetivos é esse, aproximar a pessoa de uma crença para que possa usufruir da pessoa com ganhos financeiros. E isso existe para tudo quanto é lugar. Qual outro motivo? Por medo. A gente vê isso principalmente nas crianças, não é? Às vezes, com medo de reprimendas, elas mentem. Naturalmente, não fazem a tarefa, quando pressiona, ela fica com medo e fala um motivo qualquer que possa sensibilizar aquela pessoa que perguntou, né? Seja o pai, seja a mãe, seja o professor, não é verdade? Por insegurança. Às vezes a pessoa está numa entrevista, num trabalho, e o entrevistador começa a fazer uma série de perguntas para ele, ele se sente inseguro, mas quer o emprego, e ele começa a falar que faz ou tem conhecimento de certas coisas que ele nunca teve, mas porque ele está inseguro e gostaria de ter o emprego. Por pressões externas. Muitas das pessoas, né, que às vezes são presas, e dentro do interrogatório, às vezes pela pressão exercida, elas falam coisas para serem liberadas, mas que muitas das vezes não tem nada a ver com a realidade. Para tirar proveito de uma situação, isso a gente vê demais. Principalmente os elogios, né, mentirosos, falsos, com relação aos chefes, né? Não tem isso? E é interessante que, para que a pessoa perceba isso claramente, é só ela buscar uma chefia, depois ela deixar a chefia. Ela vai ver que tem uma diferença grande no comportamento das pessoas em relação a ela, com relação a essas mentiras, não é? Por boas intenções. Será que existe uma mentira por boas intenções? Tem várias que a gente pode provocar com boas intenções. Quem, por exemplo, está acompanhando uma criança, né, familiar, filho, neto, e às vezes fica sabendo que a criança tem uma doença grave. E a criança vai e pergunta: pai, o médico falou com você, o que eu tenho? Geralmente a pessoa mente, para que ela possa conseguir uma situação mais favorável para comentar, de forma que não abale essa criança, tá certo? E mesmo por educação, a gente vive mentindo por educação, não é? Às vezes a gente encontra com uma pessoa na rua, conhecida, que às vezes mudou aqui de Goiânia: ô fulano, tudo bem, aquela alegria do encontro, que isso né, entre amigos, é uma coisa verdadeira. E a pessoa você vai e pode perguntar: mas se você está aqui em Goiânia, você não foi na minha casa? Ela vai falar assim: não, eu vou te visitar essa semana, antes de eu vir eu vou lá. E não vai coisa nenhuma. E às vezes a gente fala isso, porque a gente não consegue ir na casa de todo mundo que a gente conhece quando a gente está em determinada cidade, não é verdade? A gente fala com a maior cara de pau, né? Não, eu vou chegar na sua casa. Mas não vai, e parece que é uma conduta, uma expressão natural, que a gente não percebe que está mentindo, tá certo?
Então, isso aí a gente pode dizer que é uma mentira que a gente faz por educação, né, gente? Tá? E eu gostaria até de puxar um pouquinho a atenção para o lado do comportamento das mulheres. Na relação social, elas conseguem mentir mais do que os homens. Quando uma mulher encontra com a outra, nossa, mas como você está linda, mas que cabelo, olha o vestido, como você tem bom gosto. Só que quando ela sai de perto e encontra com a amiga, nossa Senhora, que coisa horrorosa, hein? Não é verdade? Homem, nesse aspecto, ele mente também, mas nesse aspecto, ele já fala direto, nossa, como é que você está barrigudo, hein? Nossa, mas você está velho demais, hein? E isso entre os homens é motivo de graça, de ligação, né? Às vezes até de melhorar o afeto, né? Mas todos nós, né, temos alguma coisa com relação a isso, né, gente? Bom, o Richard Simonet faz alguns comentários sobre as tais mentiras, né? Então ele fala assim, que o Richard Simonet é um grande estudioso, né? Ele é autor de vários livros, é um excelente estudioso. Então ele fala assim, que é um grande flagelo da humanidade, né? Aí ele fala aqui, ó, que a gente pode buscar lá atrás, isso não é de agora não. Se a gente for lá no Velho Testamento, buscar em Isaías 59, está lá. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Tá? Aí fala, mas será que isso é tão grave assim? Gente, afeta. Quando a mentira, né, ela atinge assim, uma proporção prejudicial, mais prejudicial, ela afeta o relacionamento familiar, afeta o nosso trabalho, afeta a confiança que a gente tem nos produtos, que muitas das vezes as mentiras vêm na forma de propagandas, né, bonitas, né? Na política, a gente sabe disso. Raros são os políticos que não mentem. Claro que tem, que mentem menos, né? Mas a maioria mente muito. Inclusive, a gente passou esses dias por uma grande tragédia lá no Rio Grande do Sul, não foi? Resultado de mentira, porque falaram que tinham dado manutenção nas máquinas, e isso foi um engenheiro que fez o comentário. Tem que fazer manutenção nas máquinas que são responsáveis pela drenagem. E eles simplesmente não fizeram e mentiram o que tinham feito. Ficamos sabendo da tragédia, né? Então, a mentira, quando vai acompanhando, ela é responsável por grandes problemas. Pode causar o quê? Inimizade, pode causar um crime, pode causar, gente, provocar um suicídio, separação, inimizade, ódio. Então, a gente tem que vigiar e levar isso, né, um pouco mais sério, tá? E aí, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente tem diante disso, tá certo? E aí, perguntam lá até por Richard Simonet, numa entrevista assim, a mentira está ligada à vida social, que seria praticamente impossível eliminá-la? Será que é impossível? Olha o que ele responde, gente, como é que é bacana isso aqui. Da vida social, sim, é impossível eliminar, mas da nossa vida, não. Cada um, se tiver um propósito consigo mesmo, ele pode ir diminuindo isso. Eu não digo de isentar 100%, mas de diminuir significativamente. Mas ele tem que cuidar de si mesmo. Agora, o meio que a gente está, principalmente ligado a pessoas que não se preocupam com isso, ainda é grande. E que muitos gostam de se beneficiar com as mentiras. Aí é que é complicado, porque além dele alimentar para ele contagia outras pessoas. E dentro desse contágio tem uma questão também muito interessante assim. Tem pessoa que fala, mas todo mundo mente, não tem como eu não mentir. Então esse propósito individual, ele tem que deixar o que a maioria faz, não é? Se ele quiser. Porque que o nosso mestre maior é Jesus, ele fez o que fez, porque ele cumpriu bem o programa dele, que ele trouxe de Deus. Se ele fosse se envolver com a maioria, ele não teria cumprido o programa e ter dado
o exemplo para todos nós, tá certo? E aqui também perguntam para ele, e o que Deus fala sobre isso em termos de mensagem? Ele fala, ó, lá de trás já tinha no 8º mandamento, né, das leis trazidas por Moisés. 8º mandamento, não presteis falso testemunho contra o vosso próximo, tá vendo? E aí, perguntam mais para ele, no mundo que impera a mentira, não estaremos em desvantagem em falar a verdade? A gente, por causa dessa influência da maioria que mente, a gente deveria recuar? Se o mundo que tivesse a mentira não tivesse a importância de falar a verdade, nós não estaríamos aqui agora, porque nós todos estamos procurando a verdade. Jesus e os outros tantos missionários vieram para trazer a verdade de Deus. E sofreram as consequências por isso, mas não deixaram de cumprir o seu programa. Então a gente sempre tem missionários que vieram e deram para nós o exemplo do cumprimento das verdades ao longo. Então é só a gente aproximar de tudo que eles têm para nos oferecer, que a gente pode melhorar nisso, tá? Porque se a gente for indiferente, a gente vai sofrer muito com as consequências disso, porque a gente vai manter o mundo em piores condições. Então, tudo que a gente tem relacionado ao cristianismo, não em relação aos homens, o cristianismo de Jesus Cristo, tem a ver com a verdade. Então, a gente tem que agradecer e valorizar, tá certo? Né? Relação a mentira e verdade, uma relação, né? Será que alguém é capaz de falar absolutamente a verdade? Que às vezes a gente fala assim, eu não falei a verdade porque eu iria prejudicar alguém, como a gente até já comentou aqui. Então eu vou citar algumas situações, né, da importância de se falar a verdade, mas com um bom tom. Até para falar uma grande verdade, a gente tem que ter jeito, né? Bom, Ana Teresa, que é uma psicóloga espírita, ela falou assim, que é muito importante, que ela citou um exemplo assim, você está no médico, e o médico tem uma notícia não muito agradável para te dar, como resultado de um exame que você levou. O que o médico deveria fazer? Falar claramente a doença grave que você tem, ou ele deveria omitir? Ela fala que não, que é dever dele falar. Pegar o exame, mostrar para você e te esclarecer, mas tem o bom tom para falar isso. Falar a respeito dos possíveis tratamentos, de como você pode se dar melhor com aquela situação, e não colocar de forma trágica, que às vezes a pessoa sai do consultório e de repente tem até um infarto, conforme a forma que o profissional, né, leva para ela, tá certo? Então, nós tivemos em família um dia desse, agora, poucos dias, o médico, um familiar nosso, né, de mais idade, que pela idade e a condição de debilidade, não tinha condições de ser orientada diretamente pelo médico. Então ele conversou com os responsáveis e falou, olha, ela está com câncer, pelos estudos feitos, pesquisa, né? A pessoa não passa de 60 dias. Vocês querem que eu comente com ela? Vocês comentam ou não comentam? E a gente vai para remédios paliativos. Aí a família se reuniu, conversou. Não, é melhor ela não saber, porque não podia fazer químio, rádio, nem cirurgia. Não tinha o que fazer. Então, remédios paliativos, vamos cuidar. Deu a opção de tratar em casa, dela ficar aconchegada pela família, deu tudo certo. Bom, essa aí é uma situação. Foi muito positivo, sob todos os aspectos. Quando uma outra situação parecida, o médico chamou
a família, o paciente estava do mesmo jeito, muito debilitado. Ele virou e falou assim, olha, eu quero chamar vocês aqui, porque no máximo uma semana ele morre. Então vocês podem fazer tudo que for necessário, porque ele não vai passar de 8 dias. E olha lá se ele chegar, né, em uma semana. Então, aí, esse caso que eu estou relatando aqui, gente, depois de 8 anos ele faleceu. Então eu acho, né, no caso, pelo que a gente vê pelas informações, que ninguém deve se colocar como um Deus, como dono da verdade, e principalmente estabelecer datas. Quando a gente olha no livro dos médiuns, fala lá, que todo espírito que manifesta e começa a falar de data, geralmente é espírito inferior. Espírito superior não faz isso. Mesmo que ele saiba, né, mas ele não comenta, porque ele sabe que existem variáveis. Podem ter interseção, por um motivo ou outro. Tá? Tanto para prolongar a vida, quanto para abreviar a vida. Então, é bom a gente não achar que é Deus, porque se complica, não é? Oi? Ah, tá. Sabe, não dá aquilo para a pessoa justamente porque vai fazer mais mal do que bem. Entendi. Né? A omissão, tá certo, certinho. Não é? Porque muitas das vezes a omissão é uma suspensão, né? Mas tem... de uma dor que ela não precisava de estar passando, né, naquele momento. Isso, para não piorar a situação. Entendeu? Porque poderia cair naquilo que você falou, na abreviação também, né? Porque tem pessoas que não têm estrutura para aguentar determinadas... Exatamente. Né? Você está em plena sintonia com Emmanuel, viu? Porque tem um caso aqui que ele fala assim, que uma senhora estava com câncer de útero, mas o médico, quando percebeu, falou para os familiares, porque ela era uma pessoa muito nervosa, né? Assim, muito estressada. E aí uma das pessoas da família falou, não, nós vamos levar ela lá no Chico. Não vamos falar nada para ela, não. E levar ela lá no Chico. Aí o Chico olhou e falou, olha, nós vamos fazer uma reunião de tratamento hoje, né? Vamos ver que orientação o Emmanuel pode dar. E ela participou da reunião, tudo, mas... No final da reunião, o Chico chamou os familiares e disse assim, olha, o Emmanuel deixou o seguinte recado, que ela foi submetida a um tratamento que vai ter uma boa resposta, mas ela não pode saber. Se ela souber do que ela tem, o nível vibratório que ela ainda não conquistou vai atrapalhar tudo e quebrar, né, a vibração necessária para a boa recuperação dela. E ela pode ficar muito mal, e pode neutralizar a influência que foi dada. Aí diz essa companheira que eles saíram, depois de um certo tempo os sintomas foram abrandando, depois de um certo tempo fez exame, não deu nada. Aí, omissão, para não atrapalhar, não é? Isso nós temos muito em casa. Aí, tá certo? E aí a gente vai até o mestre maior, né, o Jesus. Jesus, ele falava por parábolas, e ele não falava tudo, porque o conhecimento dele é de um espírito perfeito, imagina, que ele tinha que dosar tudo. Ele sabia quem ele poderia curar, quem ele não poderia curar, e ele às vezes não poderia comentar, porque ele sabia que as pessoas não tinham estrutura para isso. Um dos comentários que ele fez, quando começaram a perguntar muito para ele, é esse que a gente conhece como espírito, ó. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não vê e não conhece, está vendo? Então ele falou, porque ele sabia que na época ninguém tinha condição de compreender o que ele tinha para oferecer. Então ele falou que ele iria mandar mais tarde um outro Consolador, que ele iria ficar conosco e iríamos compreender o que na época não tínhamos condições. Pronto.
Espiritismo veio depois que a ciência avançou, né? E trouxe para nós uma série de conhecimentos que, somados, deram para nós o mínimo de maturidade para ter contato com o Espiritismo. Tá certo? Oi? E aí, a gente, com relação à mediunidade em si, a gente vai ver que tem uma situação dessa também. Quando a gente está trabalhando mediunicamente, né, nas sessões de tratamento, tem espíritos que vêm com mentira, para enganar, para confundir, para atrapalhar. Só que quando o grupo é bem formado, um grupo que estuda, que se esforça, né, ele percebe e acaba, né, com essa interferência e se dá bem. Aí todo mundo fala, mas quando a gente é imperfeito acontece. Claro, quanto mais imperfeito, mais acontece. Isso só não acontece com o Chico. Quando perguntaram isso para o Chico, falou, acontece comigo também. Mas se o Emmanuel era seu protetor, como é que ele permitia? Para que eu não acreditasse que não era possível que não acontecesse, né? Então, para que eu me cuidasse mais, para que eu vigiasse mais. Então, ele permitia, e nós tivemos muitos casos. Agora, existe a mistificação do médium. Quando o médium não tem determinada, né, poder, capacidade, ou não pode ser instrumento de determinados espíritos, ele pode forçar, criando como se fosse um teatro, uma situação, para se colocar como se fosse instrumento de um espírito elevado. Só que quando o médium começa a fazer isso, ele chama a atenção dos espíritos que gostam desse tipo de sintonia. E vai aumentando a influência para cima dele. E se ele continua, a influência vai aumentando. Chega a um ponto que ele vai ser instrumento da maior desorganização na sessão mediúnica e na casa espírita. E aí ele vai sofrer as consequências da companhia desses espíritos muito desequilibrados, né? E a gente vê que a gente tem notícia que quem é assim logo deixa, logo se envolve com viciações, com complicações, com mediunidade pelo dinheiro, e assim vai. Tá? Então a gente precisa vigiar muito, não é? Me conta o tempo. Tá. E aí, com relação a essa questão do trabalho, né, o nosso de atendimento, mesmo o atendimento fraterno que nós temos geralmente na casa espírita, é algo que a gente precisa ter muita atenção em termos de tratamento. Às vezes a pessoa que está vindo para falar com a gente, ela está mentindo, ela não está falando a verdade. E às vezes a gente percebe como trabalhador, né? Mas os espíritos falam que a gente tem que ter paciência, tem que ter espírito de caridade, né? E acompanhando a pessoa para que ela possa entrar no tratamento, e o tratamento ser responsável pela melhoria da pessoa, sem necessariamente a gente precisar chamar atenção. Porque também ninguém é dono da verdade, a gente não sabe exatamente por que a pessoa está mentindo ou não, né? E que a gente deve exercer a caridade. Isso aí que nós estamos falando, gente, é quando a mentira ela passa de simples momentos de convívio para algo mais grave. Quando a pessoa começa a mentir e ela começa a acreditar na própria mentira e vai desenvolvendo uma ilusão que às vezes dá até pena, porque é só a pessoa que não percebe. Ela entra no processo que os espíritos chamam de fascinação. Ela se envolve com a mentira e às vezes ela cria uma vida paralela. E às vezes dá mais vida para essa vida paralela. Então todo mundo que conhece a pessoa e convive com ela percebe. Porque todo mundo sabe dos fundamentos da pessoa. Então isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para que esse vício grave não contagie a nossa vida e forme um verdadeiro desastre, certo? Que é, né, a mentira por compulsão. Aí nesse caso, quando a gente perceber que está algo meio incontrolável, a gente é buscar tratamento.
psicólogos, psiquiatras, tem a casa espírita, né, as outras casas religiosas que nos auxiliam muito nisso. Mas se a gente é invigilante, a gente pode, né? E qual é a solução? É que a gente trabalhe isso aos poucos. Deixar de mentir com coisas pequenas. Para quando chegar as coisas mais, né, mais complexas, a gente tem um certo controle. Então, desde as coisas pequenas, a gente prestar atenção como a gente deve falar sem mentir. Fácil não é não, porque a gente tem um costume muito grande de ficar à vontade, né? Mas a gente modular isso, ou deixar para falar depois, ou pedir um tempo, mas evitar de automatizar, não é isso? A mentira em relação a nós. Tem aqui. Tentar mentir o menos possível e ser amante da verdade. Ter em mente as leis de Deus e cultivar as virtudes. As verdades nos libertam e as mentiras nos aprisionam. Isso é muito importante também a gente refletir sobre isso. Toda mentira que a gente conta nos aprisiona em alguma coisa, principalmente se for uma mentira mais grave. E a verdade, ela nos liberta, que a gente fica com a consciência tranquila, tá? Agora, algo que seria bom que a gente levasse também para reflexão é o seguinte: que consequências tem uma mentira? A gente não tem ideia. Eu vi uma vez uma expressão do travesseiro. Se abre um travesseiro, né, cheio de pena, e abre ele no vento. A gente consegue pegar as penas do travesseiro depois? Não, né? É impossível. Se estiver ventando, impossível. Já não consegue mais, é a mentira. Às vezes a gente fala certas mentiras que a gente não mede as consequências e a gente não vai alcançá-las mais. As consequências mais graves, nós seremos chamados por Deus para ser responsáveis, de alguma forma, mas a gente não tem ideia do que isso pode provocar. Então, quando a gente for falar algo, e gostaria também de citar algo que é muito importante aqui. Na medida que a gente vai, né, tem uma pergunta que foi feita dentro desse estudo aqui: por que as pessoas mentem? É porque elas estão numa condição ainda inferiores. Quanto mais inferior a gente é, mais a gente se envolve com as mentiras. Na medida que a gente vai crescendo e vai evoluindo, isso vai criando conflito. A gente não se sente à vontade de mentir. Isso é ótimo. Isso é amadurecimento, isso é crescimento. Ah, mas eu não chego nem a dormir. Que ótimo que você não dorme. Que se você dormisse, você ainda estava em condição anterior. Mas você está passando por uma fase melhor. Então, dá ansiedade, dá atenção, dá medo, né? Então, a gente vai. Então, na medida que a gente vai crescendo, a gente sente o desconforto. Então, a gente tende a mentir cada vez menos, né? E na medida que a gente vai progredindo, a gente vai conseguindo ter um jogo de cintura para falar mais e mais claramente as verdades, bem dosadas, que façam bem e sejam, né, esclarecedoras, que levem sempre um clima de construção e de paz. No mundo espiritual, aqui às vezes a gente mente e a gente não percebe direito. No mundo espiritual eles percebem quando a gente está mentindo. Todo mundo conhece a figura do Pinóquio, né? Quando ele mente, o nariz, né? Falam que do mundo espiritual, quando a gente mente, a gente emite uma coloração diferente. Algo que dá como característica que a gente está mentindo. Então a gente pode querer enganar todo mundo, mas as testemunhas vivas, como Paulo, né? Paulo falava, a gente não consegue. E principalmente quem conhece muita gente. Quem conhece muita gente percebe. É igual a gente, quando a gente conhece muito alguém. A pessoa começa a mentir, tem uma série de situações que ela demonstra que está mentindo. Então, gente, o melhor mesmo é a gente corrigir, né? Nos ajustarmos, criar um mundo melhor, um mundo assim mais confiável. É tão bom, né? Olha, se tem uma coisa boa, é a gente conviver com a pessoa que a gente confia, não é? Fala a verdade. Se a gente se sente tão bem com isso, por que as pessoas se sentiriam diferentes
se a gente vive mentindo? Claro que as pessoas vão se sentir muito bem se a gente for confiável. Você vai num profissional, ele fala, esclarece, é sincero. Gente, é muito bom. Queria agradecer por esse estudo, né, que foi proporcionado, mas eu gostaria até de deixar aqui a bibliografia, se alguém tiver interesse, gente. Parte do estudo está no Diretriz de Segurança, que é do Divaldo e do Raul, né? Reformador, do Passos Lírio, Revista Internacional de Espiritismo, do José Luiz Condota, Não Pise na Bola, do Richard Simonet, que é um livro excelente, tá? E um seminário da psicóloga espírita Ana Teresa Camasmi, tá? Então eu queria agradecer muito, que um estudo desse, uma reflexão, uma proximidade, faz bem demais para a gente, viu? E eu até me propus também a mentir menos, né? Tá? Me ajustar, porque a gente começa a sentir esse desconforto, né? E ele aumenta quando a gente conhece tanta coisa boa assim, que nos esclarece, tá certo? O Espiritismo é assim, ele não veio para falar que todo mundo vai para o inferno, não. Ele veio para esclarecer para que a gente fique bem, tá certo? Onde quer que a gente viva. Obrigado, viu, gente? Então, elevemos o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, rogando para Ele que rogue por nós, que olhe por nós, que consiga enxergar no nosso coração tudo aquilo que necessitamos e trazendo através do seu amor, da sua luz, o remédio para a alma e para o espírito. Mestre Jesus, que a tua luz possa nos proteger, iluminar os nossos caminhos, desviando todo aquele perigo que não é necessário, permitindo assim caminhar com essa sensação de proteção, de amor, abrindo os nossos olhos para as coisas boas, para a caridade, para a necessidade do próximo, e que cada um de nós, através dos seus ensinamentos, possamos refletir, possamos crescer, para que algum dia, quem sabe, possamos merecer a vossa misericórdia. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.